Boa noite, estamos transmitindo ao vivo mais um Café com Bíblia e hoje à noite nós fizemos um desafio para que vocês estivessem conosco, participando, estudando a Palavra de Deus na perspectiva do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Vamos já de imediato para a leitura desse texto e eu quero hoje à noite trabalhar com vocês a visão bíblica, o sentimento de Jesus, a vontade de Deus, o desejo do coração de Deus de repartir conosco uma morada eterna, que nós chamamos de o planeta de Deus, a vida de Deus, o céu onde Deus está, o lugar onde Deus habita, para onde Ele deseja nos levar. Que lugar maravilhoso é este! A esperança do cristão nesses dias, mais do que nunca, deve estar voltada para o encontro do Senhor Jesus, para a morada eterna. Nós não podemos viver a vida aqui e circunstancialmente vivendo com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos desejos voltados à nossa terra, ao nosso ambiente de cada dia. O cristão tem uma perspectiva divina, o cristão pensa além, o cristão pensa de estar com o Senhor e essa é a nossa maior esperança. O texto de Apocalipse, escolhido para uma série de mensagens baseadas no céu, Nova Jerusalém, o planeta de ouro, o Senhor tem preparado para nós hoje à noite com base no capítulo 21. João viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Hoje eu vou ler apenas até o versículo 8, vou deixar para a próxima participação nossa aqui ao vivo, o próximo estudo bíblico, quinta-feira, nós vamos dar continuidade no versículo 9. Nesse texto, eu quero trazer para vocês, quero pensar com vocês, analisá-lo com vocês, a exatidão das promessas divinas. Como Deus é maravilhoso. Veja que essas promessas de Deus foram descritas para João no momento em que ele vivia uma circunstância muito difícil na sua experiência cristã. Ele estava preso na ilha de Patmos, acorrentado, sem nenhuma esperança de que sairia dali, e dali mesmo, daquele momento vivido
resolve adequar a situação a uma íntima e verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. O João, que tinha por finalidade alcançar homens e mulheres para o reino de Deus, e a sua experiência o levou a estar em conexão com Deus, em conexão com a vontade do Senhor, com a visão da sua vocação. E Deus permitiu a João toda esta visão. Lembrando que João era, no aspecto humano, vivencial, prisioneiro do Império Romano. Um império cruel, cuja finalidade dos seus imperadores, especialmente o imperador da época de João, era trazer os cristãos para um anonimato, levar os cristãos para bem distante do plano humano. E o principal método do Império Romano era aniquilar, matar, destruir. Nós podemos estar vivendo um momento muito semelhante, porque existe da parte do inimigo de Deus um interesse muito grande de afrontar os cristãos. Se a igreja do Senhor Jesus, e eu creio que ela está vivendo os últimos momentos aqui na terra, se a igreja do Senhor Jesus está diante da possibilidade do início das dores, desse enfrentamento pré-tribulacional, desta situação que a cada dia nós convivemos de dor, de luto, nós podemos entender que a igreja ainda vai enfrentar situações piores do que a que nós vivemos hoje. E como falou o Dr. Martin Lloyd Jones, ele que trabalhou muito bem a eclesiologia da igreja, ele disse que o crente não deve ficar de maneira alguma perplexo, não deve ficar imaginando que coisas semelhantes àquelas que estamos vivendo não aconteceriam na experiência cristã. Nós não podemos ficar surpresos, nem tampouco podemos deixar a nossa alma se abater, ficar impactados com toda esta situação epidêmica, catastrófica, que se apresenta no cotidiano da nossa vida. Em meio a toda esta desesperança, a todo esse contexto de agonia, de fragilidade dos governantes, do império do mal sendo estabelecido, a igreja precisa aprender a desenvolver num grau muito mais superior a sua fé, a sua dedicação a Deus. Viver esse momento com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida, com a sua estratégia no caminhar cristão voltado para os interesses do reino de Deus. Pois o reino de Jesus pode ser estabelecido entre nós a qualquer momento. Vamos pensar no capítulo 21 do livro do Apocalipse em 3 perspectivas. A primeira, hoje à noite, quero trabalhar para vocês e com vocês a nova criação de Deus para a humanidade. Lá no livro de Gênesis, nós estudamos bem no princípio que Deus criou todas as coisas. O Elohim, o Deus Criador, no princípio, o Senhor Deus criou o universo, criou a vida humana. Deus criou a existência humana com propósito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Senhor fez estabelecer todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, Paulo diz que a vida humana, a natureza, a terra, o ecossistema, chora, lamenta, está vivendo um momento de aflição,
Tudo por causa do pecado. Tudo por causa da degeneração do coração humano. Mas esse texto nos alimenta de maneira a entender que o novo céu, a nova Jerusalém, o Senhor chama João para compreender que nós vamos receber da parte do Senhor esse novo céu e essa nova terra recriados para que a igreja possa habitar na nova Jerusalém. O primeiro céu vai passar, a primeira terra vai desaparecer, o mar já não existirá, a cidade santa, a nova Jerusalém, diz o versículo 1, da parte de Deus, na visão de João, é uma comemoração, é uma alegria, uma experiência antecipada do reino de Deus. Nós podemos antecipar essa experiência estudando a palavra de Deus. A nova Jerusalém, a cidade santa, vinha da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. João teve a visão de onde vai acontecer a partir deste lugar que será estabelecido na terra, a partir da nova Jerusalém, que descerá do céu. De lá, o Senhor Deus vai implantar o seu reino. Da nova Jerusalém aqui na terra, o Senhor vai espalhar para todo o planeta Terra, para toda a terra reprogramada, reconduzida de acordo com a vontade do Senhor, o seu governo. Toda a terra será restaurada. A nova Jerusalém, que vai ocupar um espaço territorial de aproximadamente 2.200 quilômetros de extensão, de comprimento, de largura, de altura, é uma espécie de cubo aqui na terra, aonde Jesus, assentado do seu trono, com a igreja reinante, com a igreja participando deste reino, o Senhor vai conduzir todo o destino da humanidade. As demais nações da terra, os demais povos da terra, como ministrou João no capítulo 7 do Apocalipse, toda a língua, todo o contexto cultural, toda a humanidade que estará habitando na terra transformada, a terra será transformada e voltará a ser o paraíso do primeiro momento da criação, dos primeiros dias da vida humana antes do pecado. Antes do pecado, a terra era a própria habitação de Deus, o lugar onde Deus assistia cotidianamente o homem. Deus vai trazer a terra criada no Gênesis, vai recriar essa terra que foi destruída pelo pecado, colocando diante de nós o seu governo. Isaías capítulo 11 fala de um governo de equidade, fala da presença do Senhor habitando entre nós com justiça, com verdade, um reino de paz, um reino de equilíbrio entre todas as instâncias da natureza. Toda a terra se movimentará para o reino do Senhor Jesus na perspectiva da Nova Jerusalém. O texto do capítulo 21 não está falando de uma cidade onde todos os salvos, onde todos os remidos vão habitar. A igreja estará com o Senhor Jesus. A igreja, aqui na simbologia do livro de Apocalipse, é a própria Sião, é a própria Jerusalém, adornada como noiva. A figura da noiva sempre me remete à igreja. Mas a igreja, no reino de Jesus, ela estará
do lado de Jesus, reinando com o Senhor Jesus, meus amados. Nós vamos estudar, dentro da visão que Jesus passou para João, que vivia um momento de tribulação na sua época, de perseguições, nós vamos entender que João recebeu uma mensagem viva, extraordinária, da parte de Jesus, transmitiu esta mensagem para a igreja. Nós podemos usar na figura de João, no ministério de João, podemos chamar a mesma responsabilidade hoje para estar anunciando para todo o povo de Deus que o reino de Jesus é chegado. O momento está perto. No domingo nós estudamos o capítulo 62 de Isaías, onde ele reproduz, cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus, a visão, a profecia desta nova Jerusalém, desta cidade santa. João, aqui no versículo 3, diz: então ouvi grande voz vinda do trono de Deus. É Jesus assentado no trono que nos declara: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se estas palavras serviram de alento, de contentamento ao João e aos demais discípulos de Jesus, esperamos que esta mensagem possa alcançar o teu coração. A humanidade vive um momento de luto. Luto está associado a toda e qualquer perda. Perdemos amigos, perdemos vizinhos, lutamos contra a morte. Não deve ser desejo de nenhum cristão, de nenhum governante, que a morte seja a agonia da nossa civilização, da nossa geração. Mas esta é uma realidade. É uma realidade atroz. Nós não podemos fugir da morte desse instante em que vivemos, desse momento em que nós estamos passando. Por isso, irmãos, Jesus promete aqui enxugar de nossos olhos toda lágrima. Comece a viver o contentamento da fé, a alegria produzida pelo Espírito Santo, a esperança da palavra de Deus hoje. Porque aquele que está sentado no trono, versículo 5, disse: eis que farei novas todas as coisas. Todas as coisas. O Senhor nos promete. E ele ainda acrescentou dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele disse: tudo está feito. De fato, a obra do Senhor já está concluída. Na vontade de Deus, no desejo soberano de Deus, o céu nos aguarda. O céu é um lugar permanente, de morada permanente para todos nós, quando recebermos os nossos corpos físicos. Lembrando que a igreja vai estar com o Senhor Jesus, vai estar morando na Sião com o Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, todos os remidos do Velho Testamento, da Velha Aliança, da Nova Aliança, estarão com o Senhor Jesus. Todo aquele que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, que reconheceu a misericórdia, o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus é eterno. É o milagre da humanidade. Nós temos que alicerçar todo o conteúdo da nossa fé. Não existe teologia sem o plano de Deus.
Não existe vida eclesiástica sem o interesse de estar para sempre com o Senhor. Este é o principal legado da fé, meus irmãos. Quando Jesus diz aqui, tudo está feito, ele mesmo declara, eu sou o alfa e o ômega. As mesmas palavras que ele usa no início desta profecia, no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Eu sou o princípio, eu sou o fim. No princípio, diz o João lá no seu evangelho, que todas as coisas foram criadas através do Senhor Jesus. A palavra que João usa é a palavra logos, para indicar que todas as coisas foram criadas por Jesus. Na visão do Gênesis, o nosso Deus, Elohim, o Criador de todas as coisas, o Moisés começa o livro do Gênesis dizendo, Bereshit bara, Elohim, que no princípio, ou a princípio, ou em princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o universo, Deus criou o Adão. O verbo bará, lá no Velho Testamento, que Deus usa para criar todas as coisas do nada. Quando Deus criou o homem, também criou do barro vermelho. Criou o homem para viver, para ter vida, para ter eternidade no seu coração, na sua alma. Deve correr nas nossas veias, no nosso coração, nas nossas intenções, na nossa memória, nos nossos sentimentos, na nossa alma. O nosso espírito deve ser condicionado diariamente para o interesse da vida eterna. Nós somos cidadãos de uma pátria celestial. Ele acrescenta e diz, estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque eu, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ponha a finalidade da sua vida. Trabalhe o encaminhamento da sua existência, a dinâmica da sua experiência cristã, o movimento de cada decisão sua, de cada escolha, que seja cada uma definida pela ação do Espírito Santo em sua vida. Porque a palavra do Senhor diz, se você tem sede, beba da água da vida. Se você acredita que Jesus venceu lá na cruz e que você é um vencedor através dele, diz a palavra do Senhor, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Nós não podemos estar vivendo um cristianismo paliativo, de atraso espiritual, de conveniência. Porque o versículo 8 diz claramente, quanto porém aos covardes, àqueles que se afastam da fé, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, estes não têm parte com o Senhor Jesus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Jesus nos deu um espírito de poder, de afinidade com Ele, de moderação. Viva uma vida moderada nesse momento. Não deixe que a pandemia do ódio, não deixe que a incredulidade,
que há a virose da dor. Não permita nesse momento que nenhuma situação, nenhum desgosto adoeça a tua alma, o teu espírito. Não deixe que a solidão, que a ansiedade, não permita de forma alguma que a alma angustiada, a angústia do espírito possa te dominar. Conheça pela palavra do Senhor. Não deixe que a sua fé tome um princípio, uma dominação de covardia. Que a tua interioridade, que a tua alma possa brotar a felicidade do Espírito Santo. Meus irmãos, nós entendemos pela palavra do Senhor que nós temos esperança. A igreja precisa, a igreja tem a necessidade agora, urgente, de se voltar inteiramente para os valores do céu. Viva o céu! Aprenda com Paulo quando escreveu aos Colossenses. Pense nas coisas do céu. Busque as coisas do céu. Tenha interesse em toda esta herança espiritual. São promessas maravilhosas de Deus para você, para a igreja do Senhor Jesus. Este não é um momento para você dividir o pensamento da igreja, para você ensinar que o céu é uma alegoria, ou que o livro do Apocalipse, que a nova Jerusalém, que a terra onde vamos morar, o planeta onde vamos habitar, é apenas um planeta figurativo. Não. Jesus aqui produz uma revelação real. Os crentes, os cristãos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século, só conseguiram vencer todas as lutas infernais de sua época porque tiveram esperança no Senhor Jesus. A esperança da alma nunca pode afogar. O temor nunca deve diminuir a esperança da alma. O nosso medo nunca pode afastar de nós o que aguardamos. Nós aguardamos da parte de Deus a nova Jerusalém, a cidade santa. No próximo Café com Bíblia, nós vamos estar estudando aqui todos os valores associados a esta cidade. Nós podemos conhecer de perto como é que vão ser as ruas dessa cidade. Como é que esta cidade, que foi construída por Deus, que foi desenvolvida por Deus, como é que ela vai funcionar? A Bíblia vai nos ensinar que as portas desta cidade estarão abertas para que os demais povos da terra, numa construção do reino do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus, a humanidade estará diante de Jesus. A vida humana continua na expressão divina. A vida restaurada, a vida transformada. Para você poder não apenas presenciar, para que você ganhe um lugar, para que você tenha um espaço no reino do Senhor Jesus, é necessário que você tenha uma experiência de conversão. Volte-se para o Senhor Jesus. Você está distante. Você perdeu a alegria da igreja, das promessas divinas. Você não tem sido mais contentemente voltado, alegremente voltado aos interesses de Deus.
Você está reduzido às pressões da vida, ao sofrimento, à agonia da alma? Você que tem medo das chamas do inferno? Você que acha que o inferno é aqui, que não vai haver uma eternidade que o separe de Deus? Se você acha isso, se você acha que a sua vida não tem mais esperança, se você acha que o único caminho é se afastar de Deus, é desenvolver incredulidade. Alguns médicos, nesse momento, estão se convertendo, estão percebendo o poder de Deus. Algumas vidas estão sendo restauradas. Poucos dias, uma senhora de 90 anos foi restaurada na UTI. Na experiência de quase morte, ela voltou e continua vivendo. Você que é jovem, você não precisa desaparecer. Você não deve deixar o inimigo de Deus apresentar a ti o sentimento de que nos governantes, na ciência, na filosofia, ou até mesmo na teologia desvinculada de Deus, na teologia que liberta o homem apenas com interesse acadêmico. Se você nesse momento tem uma alma aprisionada, se o teu coração nesse momento está distante de Deus, se volte para Jesus. Estas palavras aqui são de Jesus. Não ponha a sua confiança em mais ninguém. Ponha a sua vida, os seus interesses. Não reduza a eternidade a um legado que você não pode alcançar, nem pode entender. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos chama ao entendimento. Nós podemos entender, aceitar, cabe a cada cristão, neste momento, não reduzir de forma alguma os interesses de Deus. Deus está no controle de toda a humanidade. Nada acontece, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Meus irmãos, se a igreja do Senhor Jesus tiver que enfrentar ainda algumas adversidades, um momento pior do que o que estamos atravessando, não se deixe abater. Lute, assegure de que você é um cristão constante, perseverante e que aceita a palavra de Deus. O manual das Escrituras, a palavra de Deus, ela trabalha em nós toda a convicção da nossa fé, toda a nossa esperança. Se torne um vencedor, legitimando, buscando, tendo absoluto interesse. Porque o reino de Jesus que vem aí é um reino de paz, que assumirá todos os contornos, todos os cantos, em todos os lugares da humanidade, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas hoje cobrem o mar. A terra estará a serviço de Jesus, e a humanidade no reino de Cristo haverá de compreender que Jesus presente, o Emanuel conosco, o Deus que criou todas as coisas, não falha, ele é fiel. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus, o verbo de Deus, é Jesus. As Escrituras é a palavra de Deus para os homens. Então creia nesse momento na palavra de Deus. Eu faço um apelo aqui a todos os segmentos, a todos os meus irmãos em Cristo,
aonde vocês estiverem, com quem vocês estiverem convivendo agora, de preferência com a sua família, na sua casa, no seu lar. Se você nesse momento está com a sua família, chame a sua família, reúna a sua família. Há esperança. O Senhor há de renovar. O Senhor há de restaurar cada parte da natureza humana, cada princípio da criação de Deus. A criação que agora sofre, que a criação, a palavra de Deus diz que ela sente, ela faz, ela provoca gemidos de dor, de agonia. Mas Deus promete recriar, transformar, fazer da terra um novo céu, uma nova terra. Os poderes de Deus, a grandeza de Deus, todo principado, toda potestade, os céus e a terra vão se dobrar. Todo joelho humano vai se ajoelhar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida agora. Experimente, busque a Deus, faça a oração, cante louvores, submeta-se ao Senhor, você e a sua família. Você, meu colega pastor, é responsável neste momento de promover a única esperança validada por Deus, a esperança da fé, o amor a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos abençoe em mais um Café com Bíblia, transmitindo a palavra de Deus para o seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, nesse momento em que a humanidade vive circunstancialmente uma situação de dor, sem alegria, de medo. Ó Deus amado, ó Jesus Cristo de Nazaré, vá à alma batida agora, com teu Espírito, console em nome de Jesus. Cuida dos nossos irmãos que estão trabalhando na linha de frente, todo cidadão que presta serviços para que a sociedade não pare. Ó Deus, nós precisamos do alimento físico, nós precisamos de água, nós precisamos de ar para respirar, mas muito mais, Jesus, precisamos da tua palavra. Nos ensina a beber na fonte de Jesus. Nos ensina a comer o pão nosso das Escrituras. Nos ensina, Senhor, a aprendermos de Jesus nesse momento de fome espiritual, nesse momento de sede espiritual. A humanidade está faminta, a nossa geração está com sede. Ó Deus, que nós possamos beber do Senhor. O Senhor é a água da vida e a quem nós direcionamos nosso pedido, a aflição, o desejo do nosso coração ao Senhor nesta noite. Nós oramos, Pai, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.